Olá pessoal do terceiro ano, bem-vindo à nossa aula de filosofia. Nós vamos agir como agimos na nossa aula de sociologia, tá bom? Fazendo uma revisão, nos preparando para uma atividade avaliativa que você vai fazer aí na sua casa, tá certo, galera? Começamos com uma introdução à filosofia. O que é filosofia? Filosofia vem da união de duas palavras. Philos, que significa amor ou amizade, e sofia, que significa sabedoria. O que é filosofia? É amor à sabedoria. Agora, para que serve a filosofia? A filosofia não parece ter uma utilidade aparente, ou pelo menos não imediata. Mas ela se propõe a algo muito interessante e especial na nossa vida, e por isso temos que valorizar. Sabedoria, que é o grande objeto da filosofia, vem da palavra latina sapientia, que vem de sapere, que vem de sapore, que significa sabor. Se a filosofia propõe a sabedoria propõe a felicidade. Sabor à nossa vida, uma vida mais gostosa de ser vivida. A filosofia é um tipo de conhecimento que se justifica por si mesma. O seu objetivo é trazer felicidade à nossa vida. Isso talvez a gente não vai reparar amanhã ou daqui a 2 semanas, mas no decorrer da nossa vida a gente vai começar a perceber a importância e as ações da filosofia e da sabedoria na nossa vida. O grande representante da filosofia foi Sócrates, chamado de pai da filosofia. Talvez você já tenha escutado algumas frases dele. Conhece-te a ti mesmo. Só sei que nada sei. Ou uma vida sem a reflexão não vale a pena ser vivida. Essa última frase ele falou antes de morrer. Ele foi condenado por questionar demais. Sócrates propunha que a verdadeira sabedoria está em saber os limites da própria ignorância. E por isso ele não afirmava muita coisa, mas ele fazia perguntas. Ele questionava. Porque ele questionava as coisas, Sócrates foi chamado do homem mais sábio de toda a Grécia no seu tempo. E tudo o que nós sabemos de Sócrates veio através do seu discípulo Platão. A filosofia tem algumas características. Ela cria conceitos, ou seja, ideia abstrata sobre qualquer coisa que seja, sobre qualquer elemento da nossa vida. Ela vai criar conceitos. Ela vai usar da reflexão. A reflexão é mais do que pensar. Pensar todo mundo pensa, pensar até animais pensam. Agora, refletir é pensar de novo, é refletir, é buscar novamente o pensamento, é pensar sobre o que já foi pensado, é refletir a respeito da própria reflexão. E a filosofia vai ser sempre crítica, ou seja, com muito critério e rigor, ela vai criar os seus conceitos e usar a reflexão. Não é achismo, não é opinião, mas é a ciência do pensamento. Ponto de interrogação é maior que ponto de exclamação. Pessoas que são muito categóricas, que afirmam as coisas e têm as ideias muito claras, né? O mundo é preto e branco, né? Isso é certo, isso é errado. Normalmente são as pessoas mais tolas. Aquelas que se questionam buscando a verdade tendem a ser as mais sábias. Também falamos sobre mito e filosofia. Todas as culturas criaram seus mitos, associando a origem do mundo, os fenômenos da natureza e os grandes acontecimentos da vida à atuação de forças exteriores à realidade concreta. O mito se originou do medo e do espanto do ser humano diante de uma natureza potencialmente hostil. Há muito tempo atrás, e ainda hoje, muitas pessoas olham para si e, comparadas com o mundo, se sentem muito pequenas, frágeis e diminutas. Olham também para os eventos da natureza ou outras coisas que acontecem na própria vida que não sabem explicar e por isso associam essas coisas à ação de deuses, de espíritos, de forças sobrenaturais ou coisas do gênero. A filosofia começa a questionar essas coisas. Ela se origina questionando os seus mitos lá na Grécia. Vamos dar um exemplo de mito. Na mitologia nórdica, dos vikings, Odin e os seus irmãos estavam andando sobre a terra. A terra era feita da carne do gigante Ymir, que era um grande gigante que eles haviam matado. A carne de Ymir se tornou a terra, o sangue, os mares e os rios, o cabelo, as árvores e a grama. Odin e os seus irmãos estavam andando pela terra e que não estava habitada e viram 2 troncos de árvore.
Eles talharam esses troncos e fizeram o primeiro homem e a primeira mulher. Chamaram o homem de Ask e a mulher de Embla, e eles foram os primeiros seres humanos. Isso é exemplo de mito. Os vikings não sabiam explicar a origem do mundo nem a origem dos seres humanos. Então associaram isso à ação de deuses e, com o tempo, essa história foi tornando mais corpo e passou parte da tradição daquele povo. A filosofia coloca a pergunta no lugar da afirmação e verifica, será que era isso mesmo? E começa a verificar se é isso mesmo, se faz sentido, usar da crítica, do rigor, da reflexão, para se aproximar mais da verdade. Por isso que a filosofia não é tão bem vista pelas pessoas supersticiosas ou religiosas, porque a filosofia coloca perguntas onde essas pessoas costumam colocar afirmações. Agora, a filosofia, ela rompe ou ela dá continuidade a um mito? Um exemplo interessante é Tales de Mileto. Tales de Mileto, um pré-socrático, ele vai dizer que a água é a origem de todas as coisas, enquanto a mitologia grega da sua época dizia que o oceano originou a vida. Então, Tales de Mileto, a partir da observação, chegou a uma conclusão bastante semelhante à que a mitologia da sua época também chegou. O que a filosofia faz? Rompe ou dá continuidade? Eu acho que é as duas coisas. Em alguns casos ela dá continuidade, em outros casos ela rompe. Isso a gente vê em alguns filósofos. Agostinho de Hipona dá continuidade à tradição cristã, enquanto Nietzsche rompe completamente com ela. Nós vemos as duas coisas, o rompimento e a continuidade, dentro da filosofia. Adiante nós passamos a ver os pré-socráticos. São filósofos da natureza. Os mitos foram substituídos por uma explicação racional fundada em hipóteses lógicas e argumentativas. Pré-socráticos são os filósofos que marcaram época antes de Sócrates. Tá? Nós temos alguns muito interessantes. Primeiro, Tales de Mileto. A água é a origem de todas as coisas e foi o primeiro a explicar e prever um eclipse solar. Eu vou passar só algumas características aqui bem rapidinho, tá bom? Para a gente não perder muito aí. Pitágoras. Os números e a matemática são o princípio por trás de todo o cosmo. Teorema de Pitágoras, você já ouviu falar e usa ainda hoje na matemática, não é mesmo? Parmênides. O ser é e o não ser não é. Parece óbvio, não é mesmo? Indica que o ser, que é a essência universal, é, pois é idêntico a si mesmo e indica a si mesmo. O não ser não é, pois não existe, não possui identidade e, portanto, você não pode falar sobre aquilo que não é, ou seja, aquilo que não existe. Parmênides é de longe o mais complicado dos pré-socráticos. É a teoria do imobilismo universal. O mundo ele é uno, ele não muda, ele é estático, tudo aquilo que é, e a mudança ela é apenas aparente. Heráclito, de longe o meu predileto, ele disse: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois novas águas sempre correrão. Ele também diz que você também terá mudado na segunda vez que entrou no rio. Por quê? Porque o princípio universal da natureza é a mudança. Demócrito, um homem bastante sorridente. Todas as coisas são formadas por um número de pequenas partes que ele chamou de átomos. Além dos átomos, existe apenas o vazio. Demócrito, alguns séculos antes de Cristo, já teorizou a respeito dos átomos. Muito interessante. E haviam também os sofistas, eram uma escola de filósofos. Filósofos sofistas negavam a possibilidade de um conhecimento verdadeiro e incontestável. A oratória determina a verdade. Os sofistas eram grandes oradores. Eles achavam que é na oratória que você determina se aquilo é verdade ou não. Se você convence as pessoas, então é porque é verdade, mesmo que seja mentira. Os sofistas não eram muito bem vistos por Sócrates ou por Platão, justamente porque eles negavam a possibilidade de uma verdade absoluta ou de um bem absoluto. Isso foi o que nós vimos nas nossas aulas. Vamos fazer uma atividade avaliativa da mesma forma como nós fizemos na aula de Sociologia. Na página 4, faça o exercício. Depois, na página 62 e 63, faça os exercícios 1, 2 e 3 da série 1. Depois, na página 8, faça o exercício.
e na página 66 e 67 faça os exercícios 1, 2 e 3 da série 2. Digite apenas o número da questão com a resposta em seguida num documento de Word e envie para mim lá no Clipe Escola. Não deu certo em Word? Salve em PDF. Não deu certo em PDF? Em últimos casos, você bate uma foto e envia. Mas eu tenho preferência pelo documento em PDF. Isso é fácil de fazer. Prazo de envio, dia 16/4. 3 dias para você fazer. Minha dica é, comece agora, faça agora. Seja disciplinado nos teus estudos em casa. Use e abuse da sua apostila, volte, leia e releia. Você vai aprender bastante. Tá certo, pessoal? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.